Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje para falar mais um tema de Daniel. Hoje, Daniel capítulo 4. Nos capítulos anteriores, eu falei do 1, do 2 e do 3. Do 1, a desolação de Israel. Que o povo israelita ficou cativo na Babilônia por 70 anos, pela desobediência do povo, que era adorar falsos ídolos. No segundo capítulo, que era Daniel que tinha sido levado para a Babilônia, o rei teve um sonho que ele interpretou, que era da estátua assustadora que falou dos outros reinos que viria depois de Babilônia, que foi Medo-Pérsia, Grécia e Roma, e os pés de barro e de ferro, que seriam a Europa dividida, igual eu falei para vocês no capítulo 2 de Daniel. E no capítulo 3, que era o rei se esquecendo, que era que Daniel revelou o sonho para ele, da estátua assustadora, que Babilônia passaria e daria lugar aos outros reinos, que ele fez uma imagem, que ele levantou uma imagem e ele mandou todos os povos da província de Babilônia, governadores, todos os magistrados, que era na província da Babilônia, a todos, que adorassem a imagem. E quem não adorou a imagem foi os três amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não adoraram a imagem que Nabucodonosor levantou. Por isso que eles foram na fornalha de fogo. E no capítulo 4 de Daniel, eu vou falar sobre a loucura de Nabucodonosor. Por que loucura de Nabucodonosor? Porque foi pretensioso, o coração pretensioso, um coração que é soberbo, um coração que não teme a Deus. Por isso que levou à loucura Nabucodonosor. Eu vou explicar o porquê dessa loucura e o sonho que Nabucodonosor, mais um sonho, que Nabucodonosor teve, que Daniel descreveu, e ele não obedeceu a Daniel. Daniel fez a advertência e ele não obedeceu. Por isso que eu vou falar de mais um capítulo de Daniel, o 4º capítulo. Mas primeiro, vamos orar para fortalecer a nossa fé. Todas as pregações, todos os assuntos da Bíblia, a gente tem que fazer a oração primeiramente. Querido Deus e Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade de estar pregando a Tua Palavra no dia do Senhor, sábado, o dia que o Senhor estabeleceu para todos mesmo, obedecer, seguir a Tua lei. Por isso, meu Deus, muito obrigado por essa mais oportunidade de estar pregando a Palavra do Senhor, de estar pregando o livro de Daniel, o livro maravilhoso, Daniel e Apocalipse, que são as mesmas coisas, tudo tem paralelismo, que são para o futuro, para nos alertar, e seguir o Teu caminho, Senhor, meu Deus. Muito obrigado, Senhor, que os corações dessas pessoas que estão assistindo o meu vídeo, meu Deus, possam o amor penetrar, o amor do Senhor, o primeiro amor, que possam penetrar o coração dessas pessoas e que possam voltar à sua linhagem, Senhor. Quero voltar ao primeiro amor, voltar a Te obedecer e seguir as Tuas leis, seguir os Seus mandamentos. Muito obrigado, meu Deus, por essa hora, minutos e segundos que eu estou juntinho de Você, Senhor, que o Senhor está juntinho de mim. Muito obrigado, meu Deus. Tudo isso peço e oro em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos e irmãs em Cristo, venho aqui hoje para falar sobre o capítulo 4 de Daniel, a loucura de Nabucodonosor. Vou começar com o versículo 1. O rei Nabucodonosor a todos os povos, nações e homens de todas as línguas, que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes os seus animais, quão poderosos as suas maravilhas. O seu reino é reino supiterno, e o seu domínio é de geração em geração. Eu, Nabucodonosor narrando a sua história nesse capítulo 4. Até então, quem começou a escrever essa história foi Daniel, falando de Nabucodonosor. Agora,
Cara, Nabucodonosor vai narrar a história de tudo o que aconteceu nesse capítulo. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso expedi um decreto, pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Capítulo 2 e capítulo 4, cara, dos sonhos de Daniel, quem o rei mandava chamar primeiramente? Os sábios, os astrólogos, né? Os feiticeiros, todos os pagões que existiam no palácio de Nabucodonosor, ele mandava chamar, porque ele pensava que eram profetas dele, que escreviam sonhos, né, que ajudavam o rei a descobrir o que significava cada sonho. Por isso, cada sonho que ele sonhava, que era para interpretar, ele mandava chamar esses pagões. Lê o livro de Daniel, vocês vão ver. Toda vez que sonhava, mandava chamar os pagões. Por isso expedi um decreto, pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia para que fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus, os feiticeiros e lhes contei o sonho. Mas não me fizeram saber a sua interpretação. Jamais. Você lembra que eles tinham falado no capítulo 2 que os deuses não moravam com eles? Como que eles vão interpretar sonho? Quem interpreta sonho, quem sabe do futuro é Deus. É o único Deus. Deus de nossas vidas, Deus de nossos pais. É o que sabe, interpretar sonhos. Por fim me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome de meu Deus, no qual é o Espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. E eis as visões do sonho que eu tive, dize-me a sua interpretação. Aí, como foi no capítulo 2, no capítulo 2, Daniel, por medo de morrer, ele se apresentou ao rei, falando que ele, desse um tempo para ele, que ele oraria para Deus, sonharia, e interpretava o sonho para o rei, né, que Deus daria a interpretação para Daniel do qual era o sonho. Agora, o rei mandou chamar Daniel, que era diferente do capítulo 2, que Daniel se apresentou ao rei por medo de morrer. Agora no capítulo 4, ele mandou chamar Daniel, que tinha o nome de Beltesazar. Então, ele recorreu a Daniel, porque os encantadores, os magos, os feiticeiros, os sábios não souberam interpretar o sonho mais uma vez de Nabucodonosor. Eram assim as visões da minha cabeça, versículo 10. Eram assim as visões da minha cabeça quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte de maneira que sua altura chegava até o céu e era vista até os confins da terra. Versículo 12. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos, debaixo dela os animais do campo. Achavam-se sombra e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela. Versículo 13. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo que descia do céu. Quem era esse vigilante? Era um anjo que descia do céu. Quem que era? Jesus Cristo. No capítulo 3, que fiz semana passada, quem estava com os 3 na fornalha ardente? Miguel, Jesus Cristo. Jesus Cristo está em todos os lugares, de nossas vidas, em todas as tribulações, em todas as preocupações que a gente teve, e a gente ainda tem, Jesus Cristo está junto conosco, está sempre presente diante de nós, em nossas vidas.
A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante. Não, é versículo 14 agora. Clamando fortemente e dizendo: derribai a árvore e cortai-lhe os ramos. Derriçai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto. Afronteja-se os animais debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas a cepa com as raízes deixai na terra atadas com cadeias de ferro e de bronze. Na erva do campo, sua porção seja com os animais, na erva do campo seja molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais da erva da terra. Mude-se-lhe o coração para que não sejas mais coração de homem, e lhe seja dado o coração de animal, e passem sobre ela 7 tempos. Aí Daniel falou tudo isso para Nabucodonosor, descreveu o sonho para ele, e olha o apelo de Daniel, que era para o rei para se arrepender antes que isso aconteça com o rei. E esta sentença é por decreto dos vigilantes e esta ordem por mandado dos santos, a fim que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o rei dos homens, e o dá a quem a quer, até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. Então vi eu, rei Nabucodonosor, em sonhos. Tu, pois, ó Beltesazar, dize a interpretação por quanto todos os sábios do meu reino não me puderam fazer saber a interpretação. Mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônimo por algum tempo, e os seus pensamentos o turbavam. Então lhe falou o rei e disse: Beltesazar, não perturbe o sonho nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste que cresceu se tornou forte, cuja altura chegou até o céu, e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa e o seu fruto abundante, em que para todos havia sustento, debaixo de que os animais do campo achavam sombras, em cujos ramos as aves do céu faziam morada. És tu, ó rei, que crescestes e viste ser forte, e tua grandeza cresceu até a chegada do céu, e até o domínio, até a extremidade da terra. Quanto ao que eu vi o rei, era um vigilante, um santo que descia do céu e dizia: cortai a árvore e destruí-a, mas a cepa com as raízes deixar na terra, atada com as cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo. Seja ela molhada, o orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ela 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá contra o rei, meu senhor. Serás expulso entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão comer ervas com os bois, e serás molhados com o orvalho do céu. Aparciar-se-te 7 tempos por cima de ti, até que conheças o Altíssimo e tem domínio sobre o reino dos homens, e dá a quem quer. Quanto ao que foi dito, que deixaste a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados, em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Foi o apelo de Daniel. Daniel fez um apelo ao rei. Eu li tudo isso para vocês entenderem que é o apelo de Daniel, que era para ser humilde com os pobres, que era dar oportunidade aos pobres. Por quê? Quero dar oportunidade aos pobres. Porque quando Babilônia invadiu Judá, ele levou cativo, que era várias pessoas. Quem era da nobreza ficou no palácio. E quem era da linhagem pobre, foi trabalhar como escravos, que era em Babilônia. Ficaram cativos como escravos. E o que aconteceu? Que ela sentia muita opressão. A escravidão que tinha no Egito, era um pouco, tinha também em Babilônia. Eles oprimia mesmo os judeus que eram pobres, se tornariam escravos. Então, por isso, que o Daniel falou para o rei ser humilde com os pobres, dar alimento mais para os pobres, dar uma vida digna para os pobres. Mas que o rei fosse benevolente com os pobres. Mas o que o rei fez? Eu vou ler mais para frente e você vai ver. Esse foi o apelo de Daniel. Olha o que o rei fez. Versículo 28. Todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor, ao cabo de 12 meses. Passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse... Aí, antes de falar o que o rei disse, passou 12 meses depois do sonho.
Ele não se arrependeu. 12 meses que significa? 1 ano. Cara, passou-se 1 ano depois do sonho. Cara, e ele não se arrependeu. Ele, em seu coração, cara, não chegaram a um acordo. Cara, o coração continuou ficando uma pedra. Continuou sendo pretensioso. Ficou agindo pretensiosamente. E olha o que ele disse passeando, cara, na sua cidade em Babilônia. Olha o que ele disse. Falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu e a ti diz, ó rei, Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso dentre os homens e a tua morada será com os animais do campo e farão-te comer ervas com os bois e passar-te-ão 7 tempos por cima de ti até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Quer dizer, olha que o rei Nabucodonosor disse, cara, foi pretensioso. Eu vou repetir, ó. Falou o rei e disse, não é esta é a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real? Com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade. É como se tivesse eu falando. Que era a minha majestade. Que era a majestade é de quem? Era de Deus. Todas as coisas que acontecem nesse mundo que você se gratifica, que você ganha, que você tem que louvar a Deus. Quero agradecer a Deus. Quero entregar os presentes que você ganha nas mãos de Deus. Quero a gratificação que você teve. Aquilo que o rei Nabucodonosor fez. Cara, ele se prontificou. Cara, ele se edificou. Cara, ele se tornou, eu sou a majestade. Cara, a majestade é Deus. Não queira você, falar, não, cara, é por mim mesmo que eu ganhei as coisas, sem ajuda de ninguém, eu não preciso de Deus, para ganhar as minhas coisas. Cuidado se você pensa assim. Cuidado se você age assim. Pensa e age. Você pagará o preço. Deus é misericordioso, com arrependimento. Ele te perdoa se você se arrepender. Mas se você não se arrepender, Deus vai pesar a mão sobre sua vida. Cuidado. Deixamos o alerta para você. Todos os pastores, os padres, pregam, para te alertar, para você sair, dessa vida mundana, nesses pensamentos mundanos. Cuidado para você não se machucar, para Deus não te punir. Deus é misericordioso, Deus é amor, mas também é punição, é justiça. Se você não se arrepender, você vai pagar mais para frente. Você vai ver, que a sua vida vai dar errado porque você fez isso pretensiosamente. Não adianta se esquivar, vai acontecer. Não estou jogando praga em ninguém. Entenda o que eu quero dizer. Olha o que aconteceu com Nabucodonosor. Deus deu o sonho para Nabucodonosor, para se arrepender. Daniel deu o alerta. Passou-se 12 meses, passou 1 ano. E ele, pretensiosamente, como rei pagão, isso porque tinha Daniel, desde novinho em seu reino, sempre, conversando com o rei, sempre alertando o rei, sobre Deus. Mas a sua natureza pecaminosa, acabou falando mais alto e se esqueceu-se de Deus. Por isso, se tornou animal em campo, animal do campo, por 7 tempos. E o que significa 7 tempos na Bíblia? 7 anos. 7 anos no campo, se tornando animal.
cara, agindo-se como um animal. No mesmo instante, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, que foi expulso dentre os homens e passou a comer erva com os bois e seu próprio corpo. O seu corpo foi molhado com o orvalho do céu, e até que lhe cresceram os cabelos com as pernas das águias, e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei até que vive para sempre, cujo domínio é o sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera como o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão e nem lhe dizer: que fazes? Então logo me tornou a vir o entendimento também para a dignidade do meu reino. Tornou-me a vir a minha majestade no meu resplendor, buscarem os meus conselhos e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino, e a mim me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo Cálcio e glorifica o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, os seus caminhos justos, e podem humilhar os que andam na soberba. Quer dizer, quero deixar a palavra de Deus, que é importantíssima, para as nossas vidas. O que aconteceu com Nabucodonosor? É simples. Daniel alertou a ele, sobre o sonho, para ele se arrepender, voltar ao primeiro amor, esquecer as coisas mundanas de seu reino, as idolatrias, as estátuas, quebrassem as estátuas, tirassem as coisas mundanas de seu palácio, ele se voltasse para Deus. Mas ele não fez isso. Não fez. Não deu oportunidade aos pobres. Não foi humilde com os pobres. Então, quer dizer, aí passou-se 7 tempos, se tornou animal, comeu as ervas do campo, comeu as coisas que os animais comem, por 7 tempos. O que aconteceu? Passados 7 tempos, ele acabou vendo que não adianta ser soberbo, não adianta ser pretensioso, falar que eu construí isso, sem ajuda de ninguém, não preciso de Deus. Não, ninguém, todo mundo precisa de Deus, todo mundo precisa do Deus Altíssimo. E depois de 7 tempos, ele acabou, se arrependendo, voltando atrás, de sua decisão, de ser pagão, e reinou, um pouquinho mais de tempo, né, com a soberania, que Deus era o dono do seu reino, que é dono de nossas casas, Deus é dono de nossas vidas, tudo que nós fazemos. Então, ele chegou numa conclusão, que é o Deus Altíssimo que tem que dar glória, não se gloriar-me, sim dar glória ao Deus Altíssimo. E ele reinou um pouco mais de tempo e acabou morrendo, né? Que teve outros intercessores, você vê na Bíblia, né? No 1 Reis, 2 Reis, você vai ver, né? Vocês vão verem, né? Os intercessores de Nabucodonosor. Mas ele se arrependeu, e eu chego numa conclusão, na minha opinião, que ele se salvou, ele teve a salvação. Por isso, deixo o recado hoje, para pastores, para padres que distorcem a palavra, que não falam o que é realmente que é para falar, sobre a lei de Deus, sobre os mandamentos, a palavra de Deus. Não podem mais distorcer, não é mais a época de distorcer a palavra. Temos que se arrepender. Temos que voltar ao primeiro amor. Temos que voltar a aceitar Jesus em nossas vidas. Abrir nossos corações, deixar Jesus entrar nos nossos corações. Não dá mais para ficar, sem o amor de Deus em nossas vidas. Eu, particularmente,
cara, lendo a palavra, entendendo de profecia, entendendo a palavra de Deus, cara, não dá mais para viver sem Deus em nossos lados. Não dá para ficar sem aceitar Jesus em nossas vidas. Não dá. Cara, a nossa vida anda para trás, não adianta. Você não percebe isso, mas é a verdade. Se arrependam, voltem ao primeiro amor. Voltem a se arrepender, voltem ao primeiro amor, voltem à palavra de Deus. Cara, não deixe ser aquelas pessoas que eu li no primeiro vídeo, que era de Daniel capítulo 1, que era que eu falei sobre Ezequiel capítulo 8, que os anciões de Israel estavam adorando a falsos deuses, que era a Arca da Aliança, que ela estava jogada, que era no fundão, que era dentro da casa de Deus, que era dentro de sua própria casa, que era a Arca da Aliança estava jogada aos prantos. E Deus falou para Ezequiel, depois dizem que não há Deus aqui em Israel, que Deus abandonou, não está olhando mais para eles. Vocês querem isso, irmãos e irmãs em Cristo? Vocês querem que Deus os abandone? Se afastem de suas vidas? Não, povo de Deus. Não podem mais acontecer isso. Temos que trazer Deus para as nossas vidas e não afastar Ele de nossas vidas. Eu vejo aí pastores, padres, que distorcem a palavra, que ela fica enganando aos seus fiéis. Como eu já falei aqui já sobre a tribo, aquelas 10 tribos bárbaras no capítulo 2 de Daniel, que eu falei de 2 tribos, né, arianas, foram 3 tribos arianas, né, mas eu encontrei só 2 igrejas hoje que parcelam sobre essas tribos arianas, que é igualzinha a Testemunha de Jeová, o que eram as tribos arianas? Aquelas tribos arianas que não aceitavam Jesus como Filho de Deus, que era como Deus, que eles falavam que era um arcanjo apenas, que era um anjo celestial, que eles não acreditavam que Jesus era Filho de Deus. Os érulos, os trogodos e os vândalos, foram expulsos de Roma, o Papa expulsou eles de Roma. Então, por isso que hoje, que era a Testemunha de Jeová, que eram os Mormons, e encontrei, que era o terceiro, encontrei mais um que preenche essa fileira, é a igreja presbiteriana, tem várias aí que não dizem que Jesus é Deus. Eles acreditam que são filhos, que nem é filho de Deus, que é um anjo. Ele tem várias por aí que encaixa. Que era mais presbiteriano, esqueci o nome da outra. Que eu ia falar para vocês hoje, mas fugiu da minha cabeça. Mas chega a ser assembleanos também que distorcem a palavra, só quer saber de dinheiro. Essas são tribos arianas que se encaixam perfeitamente. Então, por isso, povo de Deus, vamos acordar, vamos voltar ao primeiro amor. Para fortalecer a nossa fé, vamos orar? Querido Deus e Pai, muito obrigado por essas horas, minutos e segundos que o Senhor ficou comigo. Que eu pude expressar a minha emoção, Senhor. O meu alerta, o alerta que Daniel teve com Nabucodonosor, que era para ele se arrepender, ser humilde com os pobres, eu estou fazendo aqui também, Senhor. Que era para todo o povo que está assistindo o meu vídeo. Quero voltar ao teu amor. Quero voltar ao primeiro amor, ler a palavra de Deus. Quero ler a sua palavra, Senhor. Por isso, sempre vou estar alertando ao povo. Sempre vou estar ajudando ao povo a voltar ao primeiro amor, Senhor. O teu primeiro amor. Por isso, meu Deus, muito obrigado por estas horas que o Senhor ficou comigo, meu Deus. Que ajudou a eu pregar a tua palavra. Muito obrigado, meu Deus.
Agradeço e oro em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, povo de Deus. Quero para mais um vídeo. Quero assistam e reflitam o que eu disse, né, sobre o capítulo 4 de Daniel. Quero a loucura de Nabucodonosor. E o capítulo 5 de Daniel, que ela vai falar também de mais uma loucura, que era do rei Beltesazar, que era neto de Nabucodonosor. O que ele fez, o que ele aprontou, que era também não olhou o que o seu avô fez, que era o arrependimento que o seu avô teve, que era errou, que era, eu vou falar isso no capítulo 5 de Daniel, que era a festa que ele fez para milhares de homens, que era milhares de províncias, né, que foi ao palácio. Então, fiquem ligadinhos, né, que semana que vem eu vou pregar sobre Daniel capítulo 5. Muito obrigado pela atenção de vocês e se inscrevam no meu canal, deixa seu like, me ajudem a ser promovido no YouTube, né, que eu tenho apenas 26 inscritos, eu preciso de 1000 inscritos, me ajudem, para ser promovido no YouTube, para eu levar mais a palavra de Deus para vocês. Muito obrigado, um feliz sábado para todos, o dia do Senhor, aproveitem o dia do Senhor e até a próxima.